Programa 2 da semana 7. Nessa semana nós estamos explorando listas de listas para representar matrizes. E aí o que está pedindo é o seguinte: faça um programa que solicita ao usuário a entrada de uma matriz quadrada usando o seguinte formato, ilustrado para uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, o formato que ele está dizendo é o separador de linha, essa é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira. O separador é o ponto e vírgula. E dentro de uma linha, o separador dos elementos, ou seja, o separador de colunas, é o espaço. Tá vendo? Tem um espaço, é separador. Então é esse o formato que a gente está utilizando. Podia ser vírgula aqui, por exemplo. Então o separador é o que a gente passa para o split. Quando é espaço não precisa passar nada. Se fosse a vírgula era só passar para o split a vírgula. Então vamos resolver isso usando o split. O programa deve calcular e imprimir a soma dos elementos que não fazem parte da diagonal principal. A diagonal principal é aquela onde o número da linha é igual ao número da coluna. Ou seja, é a posição 0, 0 da matriz, a posição 1, 1, a posição 2, 2. Essa é a diagonal principal de uma matriz, no caso de ordem 3. Caso a matriz da entrada não seja quadrada, deve-se solicitar a entrada de nova matriz, o que deve acontecer quando a matriz da entrada não for quadrada. Quer dizer, está sendo redundante aqui, né? Caso ainda não seja, deve solicitar a entrada de nova matriz, enquanto... sucessivamente, na verdade, né? Porque se continuar errado, o que ele quer dizer é que se continuar errado, ele precisa pedir de novo. Não é só colocar um if, se tiver errado pede de novo e passa para frente. Não, porque às vezes ele vai entrar errado de novo. Então, vamos resolver esse problema? Primeiro, fazendo a entrada sendo no formato de matriz. O primeiro programa que a gente viu, a entrada era elemento a elemento. Agora a gente vai entrar com a matriz de uma vez. E para isso a gente vai usar o split para resolver. Então nós vamos fazer o seguinte, a entrada nós vamos chamar de int, que isso ainda não é uma matriz. E aí a gente vai fazer o input e mandar a mensagem entre com a matriz. Para ele é uma matriz, né? E aí supõe-se que ele sabe o formato, tá bom? Então entre com a matriz. Aí, próxima, o que a gente tem que fazer agora? É um split para separar as linhas. Então eu vou chamar assim de linhas, eu vou chamar o int.split, cujo separador é o ponto e vírgula, tá certo? Então separo, veio ponto e vírgula, isso aqui é a primeira linha, isso aqui é a segunda linha, a terceira linha. E essa estrutura que eu estou armazenando, isso chama linhas. Agora, o que a gente faz? Vai criar uma variável matriz que vai ser a nossa matriz de verdade. Então, para isso, a gente faz dessa maneira. Se eu quisesse já criar o primeiro vetor lá dentro, ou seja, a primeira lista dentro da lista, eu faria isso. Só que não é necessário nesse momento. Não vou resolver dessa maneira. Por quê? Porque depois eu vou fazer a inclusão de elementos de listas aqui dentro dessa lista mat. Eu vou fazer a inserção usando o append. Então, vamos lá. Aí vamos falar o seguinte, nós estamos falando de linhas, então vou chamar de L. In range, no intervalo. Qual o intervalo que eu quero agora? É o comprimento do linhas, não é? Porque é esse vetor aqui de linhas que eu vou trabalhar. Porque cada vetor desse vai ter uma string ainda. A string 1, espaço 2, espaço 3. Essa é uma string para ele. Então a gente ainda vai ter que converter tudo para inteiro ou float, dependendo do que a gente quiser. Por enquanto eu só separei linhas, e mesmo assim elas ainda são strings. Agora, dentro do for, o que a gente vai ter? A gente pode fazer isso daqui, ó. Vamos chamar de colunas. E a colunas vai ser o linhas de índice L, não é? O índice dela, que é o índice corrente aqui, no caso começa com 0, ponto, e aí sim vamos fazer o split. E o split está indo para as colunas. Então dentro do for, para cada linha, ou seja, para cada linha do vetor linhas, né, da lista linhas,
Porque lá dentro contém uma lista, ainda que no formato de string no primeiro momento, ele vai fazer o split. E aqui esse split, como o espaço, que é o separador, ele não precisa colocar nada aqui dentro. E aí isso vai para colunas. Então, depois o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o mat.append passando o que? Vazio. Então, aqui nesse momento, já que tem uma nova linha, eu acrescento uma nova lista dentro da lista mat. Então, o primeiro elemento, o elemento 0 aqui, passa a ser uma lista agora. Por isso que eu falei que eu não ia fazer isso aqui, ó. Porque é dentro do for que ele já faz essa inclusão, esse append, de uma nova lista dentro da lista mat. Está sendo passado aqui, tá vendo? Mat. Então, pronto, o append já aconteceu. O que a gente faz agora? O for para as colunas. Então, vou chamar de C. Então, C in range. Qual que é o range que eu preciso agora? Vai ser o len de quem? Eu estou tratando das colunas e eu chamei de variável colunas, o nome que foi dado. Ele que tem o split das linhas. No entanto, esse split aqui ainda é um split com os valores em strings. Então aqui dentro é que eu tenho que fazer agora o append para o mat. Então, ó, mat de índice L. Então, lá no índice L, com L, por exemplo, começando em 0, então ele está falando do primeiro elemento, ele vai fazer o append de quem? Opa, aqui não vai ser o mat, hein? Aqui vai ser... Não, peraí, vamos lá. Mat de índice L, tá certo, eu estou na lista certa do mat, tá vendo? Eu vou fazer o append de quem? De uma conversão para float, eu vou considerar que os valores são float, ainda que na ilustração aqui está inteiros, né? Mas para float vai funcionar também, ele vai converter tudo para float, não tem problema, são os mesmos números. E aí aqui dentro a gente tem, então, o colunas de índice C. Então agora, olha, o que ele faz? Ele inclui lá no elemento que é a primeira linha, que vai ter sido incluído aqui, olha, que é na verdade uma lista, ele vai adicionar o elemento que foi splitado aqui para colunas, só que ele vai pegar a posição de índice C dele. Então ele está percorrendo colunas, né, com esse for, e colocando cada elemento lá dentro que era string, convertendo para float e appendando, né, incluindo lá na posição 0 do mat. No 0 porque o L vai começar rodando valendo 0. Depois ele roda de novo para 1. E aí tratará de uma nova coluna. Então, a variável colunas recebe o split já do L valendo 2, tá vendo? Ou valendo 1. Então ele está falando da próxima linha. Bem, se aqui ao final a gente der um print simples para ver se ele já vai imprimir o vetor mat, né, corretamente, vamos fazer isso. Ou seja, nós não estamos obedecendo o que está pedindo aqui não, tá? Mas nós vamos imprimir para ver se está funcionando. Então, print do mat, já deu um errinho aqui, que falta 2 pontos do for, desse outro for também. Vamos rodar de novo. Então, ele está pedindo para a gente entrar com a matriz, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aí ele tem aqui a matriz certinha, tá vendo? Então, olha só. Essa chave, né, ela está significando a entrada, o início da matriz, no caso, da lista de lista. A primeira lista dentro dessa lista de lista é a primeira linha, que está aqui, ó, 1, 2, 3. A segunda lista é a segunda lista, a terceira é a terceira. Então nós conseguimos fazer com que uma entrada dessa aqui, ó, virasse de fato uma matriz de floats, nesse caso. Então nós vamos aproveitar esse código aqui muitas vezes porque tem outros exercícios que vão pedir isso. E vocês também têm que fazer isso, hein? Só que o nosso programa está pedindo mais coisas. Então vamos terminar o que ele está solicitando. O programa deve calcular e imprimir a soma dos elementos que não fazem parte da diagonal principal. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um for como parecido com esse. Mas aqui seria in range de len, no caso de o próprio mat.
Mas por quê? O len do mat vai me dar o número de linhas do mat. Aí aqui dentro, para L, C, aliás, né, colunas, no intervalo len, mas no caso agora não de mate de índice L, ou seja, quando ele entra aqui, ele vai ver o comprimento de mate, no caso aqui para esse exemplo era 3 porque são 3 linhas, ele retorna 3, ele não retorna 3 por 3, para ele isso aqui não é uma planilha, o mate é uma lista, só que lá dentro cada elemento é também uma lista, por isso que é uma lista de lista, mas quando a gente faz o len, a gente tem o tamanho da lista principal, da primeira lista, que é mesmo que lá dentro seja lista de lista, então o comprimento seria 3. Quando ele vem aqui e faz o comprimento da linha, aí ele está falando quantas colunas tem. No caso, né, para o L valendo 0 para começar. E quando ele faz isso daqui, olha, a gente agora está acessando cada elemento. Então, primeira vez que ele vai entrar, o L vai valer 0, o C vai valer 0. Então, se a gente falar de índice L, C, a gente está falando daquele elemento específico. Então, o que a gente quer fazer? Primeiro, se o L for diferente de C, por que eu estou fazendo isso? Porque eles não podem fazer parte da diagonal principal. Então é só quando não é da diagonal principal que é para fazer a soma. Então, para L em... Não, se o L for diferente do C, é para ele fazer o quê? Faltou aqui fazer uma variável soma inicial em 0, mas o que é para eu fazer nesse if? Soma mais igual, ou seja, é para ter em soma o que já estava lá, começando em 0, mais o mate de índice LC. Por quê? Porque é o elemento que eu estou tratando agora, eu estou somando ele agora. E isso só vai acontecer se o L for diferente de C. Então, na verdade, perceba o seguinte, qualquer problema vai ter uma entrada de uma matriz ou dos elementos 1 a 1. A gente já ilustrou como faz isso no primeiro programa. Aqui a gente está vendo como entra com a matriz inteira. Matriz toda de uma vez, né? E aí como que splita ela para de fato a entrada que é toda uma string, ela virar de fato uma matriz, uma lista de lista. Bem, aí depois a gente tem que manipular. Então você vai ter que fazer um for dentro do outro normalmente, na maioria das vezes, e aí lá dentro tem um if, porque é para fazer alguma coisa, alguma operação em cima da planilha. Então a gente sempre vai ter essa característica de entrada, aí depois vem o processamento aqui com outro for dentro do outro, tá vendo? Por que tem que ter um for dentro do outro? Para trabalhar com as listas de listas. E aí, aqui dentro, ele pede também para a gente já imprimir. Então a gente até já poderia fazer as duas coisas aqui. Está fazendo duas coisas que ele está pedindo, que é a soma total, que vai ser impressa ao final, que nós vamos trocar aqui. Então, assim, soma eliminando ou sem os elementos da diagonal principal. 2 pontos. Aí vem a soma. E aqui dentro eu já iria fazer o quê? A impressão do elemento a elemento. Então, print, eu quero imprimir o elemento mat de índice LC. Então, eu quero imprimir assim um elemento e um espaço depois. Então já boto aqui o end com esse espaço. Então um elemento, e quando ele sair do for, ou seja, aqui, ele vai dar um print apenas para ele dar uma quebra de linha. Tá? Um print de nada mesmo, só para ele dar uma quebra de linha. Quando ele sai do for é que ele vem aqui e imprime a soma de todo mundo. Então eu já estou resolvendo isso aqui. Ó. O programa deve calcular e imprimir a soma dos elementos que não fazem parte da diagonal principal. Então todo mundo que não faz parte da diagonal principal, ou seja, quando o L for diferente de C, senão ele está na diagonal principal, já vai ser somado. Caso a matriz de entrada não seja quadrada, deve solicitar a entrada de uma nova matriz sucessivamente. O programa deve calcular e imprimir a soma. Ele nem falou nesse programa que eu deveria imprimir a matriz ao final, mas já estou fazendo. E aqui imprimindo também os elementos ao final. Eu vou fazer esse tratamento no caso de não ser uma matriz quadrada. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte,
Não, eu vou tirar essa parte. Isso aqui agora vai dar um trabalho e a gente já está com a aula bem longa. Eu acabei fazendo uma coisa a mais, que é imprimir os elementos da matriz. Então vamos lá ver se funciona mesmo. Aonde que ficou faltando ponto e vírgula, né? Então vamos lá ver, aqui embaixo já tenho aqui esse for 100, o if ali embaixo tem. Vamos rodar de novo. Então aqui os elementos da matriz. Vou copiar esses aqui de cima. Então, entre com os elementos da matriz. Aqui ele imprimiu a matriz, olha. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele foi fazendo isso aqui dentro, olha. E aí lá no final, soma sem os elementos da diagonal principal, 30. Então se ele tira a posição 0, 0, a posição 1, 1, a posição 2, 2, todos os outros aqui vão dar 30, ó. 15, 19, 21, com mais 9, 30. Certinho. Então, foi isso.